Olá! Hoje a nossa aula vai ser sobre os dons da graça. A gente vai focar nesses dons ministeriais, a gente vai ver sobre o que a palavra dom significa. Fica preparado aí, abre seu coração, porque o Espírito Santo vai ministrar, vai trazer algo específico nesse tempo que você precisa conhecer, que você precisa viver. Então vamos lá, a gente viu, em Efésios 4, que Jesus, ele concedeu dons aos homens, né? Homens e mulheres também, né? E quais são esses dons, né? A gente vê aqui apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. E o que você tem que perceber que são dons dados pela graça de Deus. Tudo que a gente pensa que o Senhor faz na nossa vida é por essa maravilhosa graça dele, né? E eu quero ler com você aqui uma citação do Donald G., que eu acho bem legal para a gente ver, ter uma visão geral desses dons. Depois nós vamos nos aprofundar em cada um, para a gente ter uma visão geral. Olha só o que ele fala. Uma das coisas mais encantadoras com as quais nos deparamos logo no início dos estudos sobre os dons ministeriais de Cristo é a sua sábia variedade. Então, tem uma variedade. São 5, mas eles são tão específicos e profundos, né? E aí, continuando. É verdade que o primeiro da lista, o apóstolo, parece abranger quase todos os tipos de ministério, mas existem profetas cujo ministério é movido por inspiração e apela para os elementos emocionais da natureza humana. E depois, para equilibrar essas coisas, estão os mestres, cujo ministério é lógico e apela para as faculdades intelectuais. Depois temos os evangelistas, cujo ministério será quase exclusivamente fora da igreja. E os pastores, cujo ministério será quase exclusivamente dentro da igreja. Ambos igualmente necessários e dignos de honra. Essa questão de equilíbrio no ministério é vitalmente importante para o ministério eficaz e agressivo fora e para o crescimento abrangente dentro. Muito mais importante do que a maioria dos crentes percebe. Esses dons ministeriais, eles se complementam, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no evangelista, né? Ele tem esse coração pelos perdidos, e ele acaba ensinando a igreja a ter essa paixão pelos perdidos, e ele vai ministrar muito, né, para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E aí você vê o pastor que ele tem um cuidado ali com a ovelha, o ministério dele está basicamente dentro da igreja. Quando um tem um contato com o outro, há um equilíbrio, porque não dá para ser só fora e também não dá para ser só dentro, né? E esses ministérios, eles se complementam. E como é lindo ver dentro de uma igreja local, os 5 ministérios se encontrando, né? A gente vê uma igreja saudável, equilibrada. Então vamos lá para essa palavra dom. O que essa palavra, né, tá falando assim, que Deus deu dons aos homens. Recebemos dons, né? E o que essa palavra dom, ela significa, né? A tradução é carisma, e que você tem que saber que dentro dessa palavra carisma tem a palavra graça. Então vamos pensar que são dons, habilidades dados pela graça de Deus. Dons dados pela graça. É isso que acontece. Isso que acontece nos 5 dons ministeriais, né? Então, não são presentes merecidos. Eu me esforcei muito, suei muito, então eu mereço ser pastora. Não é assim que funciona, tá? São dons transmitidos sobrenaturalmente e divinamente pela graça de Deus. É assim. Aí você pode pensar, poxa, que triste. Não me enquadro nenhum dom ministerial, não sou nem pastora, nem profeta, nem apóstolo. Que triste. Que isso? Trabalha com o dom que Deus te deu, sabe? O Espírito Santo tem atribuído coisas na sua vida. Se você recebeu um denário só, não fica triste, não. Não enterra seu denário, não. Nem que se sinta injustiçado. Trabalhe com aquilo que Deus te deu, porque já é grandioso por si só, tá? Então, dons, né? A gente está falando de algo que é transmitido divinamente. Deus deu. Isso não é maravilhoso? Saber que aquela qualidade sua, aquilo que você faz bem, você acha assim, nossa, eu sou bem assim porque eu sou bom, né? Me esforcei muito. Não, Deus, vem de Deus. Deus te deu, é sobrenatural. Mas então existe tanta dificuldade para eu exercer aquilo que Deus me chamou para fazer. Lembre-se que você recebeu algo sobrenatural. E o Deus que te deu esse dom, ele vai te capacitar, sabe, para que você possa cumprir a sua chamada. Então, vamos lá.
Acompanha comigo aí na tela essa frase do Rick Renner. A palavra carisma denotava indivíduos que eram agraciados e favorecidos com um toque divino que lhes permitia fazer algo sobrenaturalmente. O carisma que receberam significava que Deus os equipou com habilidades sobrenaturais. Então é isso que significa, Deus equipando com habilidades sobrenaturais. É essa a palavra carisma. Agora olha só, acompanha aí 1 Pedro, no capítulo 4, do verso 10 ao 11. Tá falando assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, fala de acordo com a palavra, por favor. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. Vamos focar em duas palavras aqui nesses versos, né? Cada um, né, haja conforme o dom que recebeu, a gente vai falar sobre essa palavra recebeu, e também a palavra dispenseiros, agir como bons dispenseiros, tá? Essa palavra receber, vamos pensar em algo assim que você toma posse. Não é um presente que você recebe e você coloca ali numa gaveta e daqui a 10 anos você olha, nossa, olha só, eu ganhei isso aqui, nunca usa ele. Sabe, é um negócio de tomar posse mesmo. Você recebeu uma ferramenta, você começa a usar. Talvez no início você não saiba muito bem como funciona, mas você começa a usar. Você não deixa o negócio enterrado, entendeu? Você não deixa o negócio guardado, sem uso. Não. Recebeu? Deus me deu? Ah, eu quero. Muito obrigado, Senhor. Né? Então, receber é tomar posse. É algo que você tem controle, propriedade, algo que é seu. Sabe? Traz uma ideia de se apoderar, se agarrar a algo. Aquilo é importante. Traz uma ideia de abraçar tão firmemente que é seu, ninguém te tira. Ah, se Deus te deu, então pronto, fica com isso. Deus te deu, fica. Não abandone o seu dom. Não abandone aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Né? Então, é a nossa responsabilidade aceitar e tomar posse daquilo que vem do Senhor. Tem muita gente que tem vivido de qualquer jeito, que tem sido espectador dentro das igrejas. Tem muitas pessoas vivendo aquém do chamado de Deus para a vida delas. Não é o nosso caso. Amém? E aí vamos para a palavra dispenseiros, né? Essa palavra, no grego, o que ela significa? Ela descreve, né, um gerente de uma casa muito rica que faz a distribuição do que é necessário na casa. Né? A Bíblia, quando usa o Espírito Santo, quando trouxe essa palavra para Pedro colocar ali, ele quis trazer uma ideia de mordomo, de alguém que tem acesso a coisas preciosas e que distribui numa casa. E essa palavra nos remete, esse contexto, é de uma casa rica. Não é uma casa que tem, tá faltando arroz, tá faltando feijão, não tem nada nessa casa, o que nós vamos fazer? Não, é uma casa de fartura, é uma casa rica. E aí, então, o dispenseiro, ele toma posse, ele tem acesso a algo que é importante e distribui. O que Deus tem dado para você é que você tem que distribuir com outras pessoas, que você tem que abençoar a vida de outras pessoas. Se alguém fala, fale segundo os oráculos do Senhor. Se alguém doa, que seja generoso. Amém? Então, tem uma dispensa imensa aí. Tem o dispenseiro e tem gente que precisa de comida. A gente vai deixar esse povo com fome? A gente vai deixar pessoas sedentas com fome? De jeito nenhum, né? E aí, segundo o Rick Renner, acompanha aí na tela, 1 Pedro 4,10 poderia ser interpretado da seguinte forma: cada um de vocês, sem exceção, recebeu um dom dado por Deus, pela graça. Abrace o que Deus colocou dentro de você. Aproprie-se dele e faça o seu melhor para desenvolver e usar esse dom para atender às necessidades uns dos outros. Deus confiou-vos muito, colocando um dom tão especial na vossa vida. E ele depende de vós para serdes fiéis com essa importante responsabilidade. Deus confiou algo importante na sua vida. Talvez não seja um dos dons ministeriais, mas há dons dados a você. Então, vamos embora? Distribuir? Compartilhar com as outras pessoas? Abençoar a vida de outras pessoas? Então, os talentos que você acha que tem,
e que talvez sejam naturais, foi Deus que deu para você. Então seja grato. Agradeça a Deus por suas qualidades, pelos dons, pelos presentes de Deus que chegaram na sua vida. Deus implantou algo especial na sua vida. Agora, vou fazer algumas perguntinhas aqui que talvez possam surgir na sua mente. Eu não sei, né? De repente alguma pergunta ou outra pode estar aí pipocando. Vamos lá. Primeira pergunta que você pode se fazer. Cada um de nós podemos fazer, né? Será que eu vou conseguir fazer o que Deus me chamou para fazer? Nossa, o negócio é tão grande que Deus me chamou. Será que eu tenho capacidade? Será que eu vou, né? Pensa só em alguns heróis da fé. Vamos pensar em Moisés. Ali, né, quando ele está diante da sarça ali, e o Senhor falando com ele se sentia capacitado para fazer o que Deus chamou ele para fazer? Não se sentia. Mas ele cumpriu o que o Senhor chamou ele para fazer? Sim, ele cumpriu. Gideão, homem forte e valente. Ele não se sentia nem forte nem valente. Mas chegou um momento que ele enxergou que Deus faria, o que Deus faria através dele. E ele fez. Então, muitas vezes, a gente se depara com limitações, com incapacidades nossas. O que a gente não pode fazer é colocar o foco na incapacidade, mas focar na capacitação que vem do céu. Sabe, tem muita coisa que naturalmente não dá mesmo para fazer. Imagina, estabelecer o plano de Deus, o reino de Deus sobre a face da terra. Nós dependemos do Senhor. Então, a dica é, você se sente incapaz? Foca no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é contigo. Foca que o Espírito Santo está em você, te capacitando. Ele está com você, para que possa participar contigo todos os processos. Você não vai passar pelos processos sozinho. Você vai estar acompanhado. É uma boa companhia. É a companhia de Deus. Então, sim, teremos limitações naturais. Mas o que nos leva a cumprir o propósito de Deus é o próprio Deus que nos capacita para isso. Sabe, a gente precisa ter humildade, sim. A gente precisa ter rendição. E a gente precisa reconhecer que Deus na nossa vida é suficiente. Amém? Segunda pergunta aqui. Como eu posso identificar um dom ou os dons que recebeu? Que eu recebi. Como que eu posso ver isso? Eu não sei muito bem o que eu sou bom para fazer ou boa para fazer. Como que eu posso identificar? Então, primeira coisa e mais importante, você vai sentir algo, você vai perceber no seu coração algo, sabe? Você é inclinado a fazer, que você gosta de fazer. O que você faz de graça? Que ninguém precisa te pagar. Você faz facinho, sabe? Você faz aquilo ali com prazer, com alegria. Você vai se sentir impulsionado por Deus. Vamos só diferenciar duas coisas aqui. Tem um sentimento que é meramente carnal, tá? Não me sinto capaz. Eu sou pobre, coitado, não consigo fazer as coisas. Cuidado com esse tipo de sentimento que o inferno muitas vezes vem para minar a nossa vida. Mas tem uma sensibilidade no espírito, no nosso espírito recriado, onde o Espírito Santo conversa com a gente, testifica as coisas. Então a gente tem que estar perceptivo a essa sensibilidade no Espírito, ao que o Espírito Santo nos comunica, nos dirige, nos revela, e não a um sentimento meramente natural. Porque os sentimentos naturais, eles passam, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Então foque numa direção do seu coração mesmo, né? O Espírito Santo falando contigo. Então, como identificar se é um dom que a gente recebeu? Né? Você se vê encarregado em fazer algo, você gosta de fazer isso, né? Você tem uma fome dada pelo próprio Deus para fazer, para exercer aquilo, né? E a pergunta é, existe algo que você sente um anseio profundo em fazer? Há alguma necessidade que grita dentro de você mais que as outras? Tem algo que dói no seu coração de ver? Você de repente anda na rua e você vê, sabe, moradores de rua passando por aquela situação. Isso dói no seu coração? Claro que tem que doer no coração de todo mundo, né? Mas tem pessoas que é um encargo, que Deus está mostrando aquilo e que há uma sensibilidade naquilo para que se possa fazer algo. Então, de repente, é evangelismo, é ministrar sobre a vida daquelas pessoas. Sabe, o que arde no seu coração? É ensino, você gosta de ensinar, sabe? Você gosta de ensinar a palavra. O quê? Crianças, você ama crianças, ensinar as crianças, são adultos, famílias, sabe? Recepção na igreja, você gosta de recepcionar as pessoas que estão chegando, sabe? Com a sua alegria, com a sua simpatia. Então, pense nas áreas que você gosta de atuar. Que áreas você gosta de atuar? Ensino, limpeza, música, administração, crianças? Qual área que você gosta? Qual área que queima no seu coração? O que mexe com você? Quais atividades você se alegra em executar?
O que você faz de melhor? O que as pessoas te elogiam? Qual é a sua dor que dói no seu coração e quais problemas você gostaria de solucionar? Então você pode anotar isso aí, sabe? Você pode ir fazendo um checklist. Eu sou bom nisso, olha, eu amo isso. Nossa, quando eu olho para a igreja, eu gosto de fazer isso. A parte da mídia. Eu me lembro certa vez, né, alguém contando, que tinha uma moça, né, na igreja, e o que ela amava fazer era passar roupa. Nossa, era um negócio, eu não curto, esse não é meu ministério, passar roupa não é. E ela amava passar roupa. E ela tentava pensar, o que eu posso fazer dentro da igreja, né? Como que eu posso servir? E, resumindo, ela começou a passar a roupa do pastor. Olha, se deu bem a esposa do pastor. Ela começou a servir passando a roupa do pastor. Sabe, servindo ali naquela área, porque ela amava fazer aquilo. E é isso, sabe? Tem algo que você ama fazer. O que é? Você vai descobrir. Como que a gente descobre isso? Primeiro, relacionamento com Deus. Porque se Deus me deu o dom, se Deus me criou, Ele me capacitou, aonde é que eu vou encontrar as respostas certas? É com o próprio Deus. Então a gente precisa gastar tempo, investir, sabe? Esse tempo em relacionamento com o Senhor, em oração, perguntando, Senhor, esse tempo, onde o Senhor quer, sabe, que eu passe, sabe? Onde o Senhor quer que eu cresça, que eu possa demonstrar, mostrar, fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E a gente precisa ter tempo com a palavra também, né? A gente precisa ler a Bíblia, porque às vezes a gente fica procurando algo tão assim, já está escrito aqui, pronto. Às vezes a gente fica procurando assim, respostas que parece que, nossa, não, tá aqui. Procura primeiro na Bíblia e tenha relacionamento com Deus. E aí, à medida desse relacionamento, você vai descobrir, né? Eu me lembro da Joyce Meyer, por exemplo, né? Ela falou que ela descobriu que o chamado dela não era com crianças depois de passar pelo ministério infantil. Então, tem determinadas coisas que a gente vai descobrir que não é a nossa praia depois de ter passado por essas áreas. Então, assim, veja na sua igreja local, né? Os ministérios da sua igreja local. Comece a servir. Sirva aos seus irmãos. Sirva ao seu pastor. Sabe, tem uma chamada que Deus deu ao seu pastor. Qual é essa chamada? Sirva esse ministério. Comece a identificar. E muitas vezes a gente não começa já no ministério final, sabe? Já vai lá pro fim. Não, às vezes a gente vai passando por processo até que a gente chegue em algum lugar. Vou citar o meu exemplo, né? Meu exemplo. Eu e meu marido, a gente veio do Rio de Janeiro para Ribeirão Preto, né? E antes de chegar aqui, eu fui professora na KD Kids, eu servi no SOMAR, que é esse ministério, né, que assiste ao culto, né, na recepção, na Santa Ceia. Então, eu passei nessa parte do SOMAR, de assistência ao culto, então, de Santa Ceia, de receber pessoas, passei pela parte de batismo, né, onde havia um acompanhamento de quem ia se batizar, e um acompanhamento pós-batismo. Passei pela parte de visitantes da igreja. Aí comecei a dar aula, então além de dar aula na KD Kids, dei aula para o Alfa, para Atos, então assim, passei por vários ministérios até que a gente chegasse um dia para abrir uma igreja em Ribeirão Preto. Quando a gente chegou em Ribeirão Preto, eu já tinha um conhecimento dos ministérios, eu já tinha uma vivência, então eu poderia usar aquilo que eu vivi aqui, numa nova fase, numa nova jornada, e foi muito importante eu ter passado por esses processos, primeiro para crescer, primeiro para usar aquilo que Deus me deu naquela época para abençoar a vida de outras pessoas. E hoje eu estou usando tudo isso de uma forma diferente. Então que você consiga perceber as movimentações do Senhor, os tempos, discernir os tempos, as estações, isso é muito importante. Tem estações diferentes, às vezes a gente começa de um jeito, numa área, daqui a pouco o Senhor nos leva para outra área de uma forma diferente, né? O que importa é que a gente sirva ao Senhor, naquilo que Ele nos tem chamado para fazer. Então é isso. A gente está quase finalizando, mas não acabou essa aula ainda não. O que você precisa saber, tá? É importante que você saiba. Deus não quer apenas desenvolver suas habilidades ou te ensinar a ser uma bênção para as outras pessoas. Deus, né, quer usar os meus dons e talentos para abençoar a vida de outras pessoas. Sim, Ele quer. Mas Ele quer também desenvolver o seu caráter. Em todo o processo, sabe, de servir ao Senhor, de ter relacionamento com Deus, Deus quer nos desenvolver, nos aperfeiçoar. Para que a gente seja cada vez mais semelhantes a Jesus, né? Contemplando a Jesus como por um espelho, e então nós somos transformados de glória em glória. Lembra do fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão. O fruto do Espírito. Então,
A gente precisa ser desenvolvido, crescer nessas áreas. Então, nesse processo de servir ao Senhor com os nossos talentos, Deus quer também desenvolver o nosso caráter, para que a gente possa viver de forma íntegra, para o inteiro agrado de Deus. Então, é importante você entender que sim, o Senhor quer fluir através da sua vida, mas Ele também quer te aperfeiçoar para que você possa viver de forma digna para o inteiro agrado dele. Outra coisa que você precisa saber: o dom que você recebeu de Deus é uma responsabilidade sagrada, algo que você exerce mordomia para a glória de Deus. Não é uma responsabilidade qualquer, que eu posso fazer de conta que ela não existe. Não. É algo sagrado que veio de Deus, é importante. E você exerce mordomia sobre esse dom, sobre essa chamada. E é para a glória de quem? Para a glória do Senhor. Para que no fim Ele seja exaltado em tudo, em todos. Então, o que é importante é que você se proteja do orgulho. Pois é. Porque é algo tão lindo, tão poderoso que Deus deposita em nós, que às vezes a gente é tentado achar assim: nossa, eu sou muito bom nisso. Olha como eu faço isso bem. Nossa, mas olha os meus frutos, olha o meu resultado. Transformei 5 talentos em 10 talentos, né? Nossa, tripliquei, fiz muitas coisas boas. Olha como eu sou bom. Cuidado que Satanás caiu por causa do orgulho, né? O coração dele se encheu. Então a gente não pode ter a mesma queda dele. A gente precisa estar atento. Dons dados pela graça. Quem deu foi o Senhor. E nós temos que administrar esses dons. Então cuidado com o orgulho. Muitas pessoas têm caído. Satanás caiu e ele tem levado muitas pessoas nessa área. Outra coisa, terceira coisa aí que você precisa saber. Muitos têm vivido segundo a necessidade, segundo o curso desse mundo e têm desperdiçado tempo e talentos. Você foi chamado para fazer algo específico sobre a face da terra. Então não desperdice nem tempo, nem talento. Talvez você perceba no seu coração uma chamada para o ministério de ensino. Talvez você seja um mestre. O Senhor te deu esse dom, o dom de mestre. Então, você precisa investir tempo no conhecimento da palavra, no relacionamento com Deus. Não desperdiça tempo. Se você reconheceu a chamada de Deus, tem coisas que você precisa se aprimorar, que você precisa crescer. Então, cresça. Então, olha só, se você foi chamado para fazer algo, não desperdiça tempo não. Foca naquilo. Começa a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você identificou? Começa a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então, se você foi chamado para ser caneta, não queira ser uma vassoura. Um exemplo aqui. Eu tirei esse exemplo do livro do Drummond Lacerda, que são o livro dele, Dons Ministeriais, que é muito legal esse livro. E olha só essa frase dele. Nós fomos criados para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Porém, muitos não conhecem a sua própria função. São como canetas preciosas tentando varrer chão. Então é isso. Nós temos algo da parte de Deus, nós precisamos reconhecer. E a gente não pode desperdiçar tempo e talento, tá? Então tem pessoas que são canetas e estão varrendo o chão. Não vai funcionar. Como que eu varro o chão com a caneta? E tem gente que é vassoura e está querendo ser caneta. Não, a vassoura não escreve, né? Outra frase aí do Albert Einstein. Somos todos geniais, mas se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir em uma árvore, ele passará a vida inteira acreditando ser estúpido. Né? Então, o peixe não vai subir na árvore, o lugar dele é lá no rio, no mar, seja lá, né, o habitat natural dele. Então é isso, tem algo que é específico sobre a sua vida, é tempo de detectar, é tempo de investir nisso e é tempo de pôr a mão no arado. Duas questões aqui para você meditar, tá? Para que você possa pensar no decorrer da semana, que você possa trazer para a sua vida prática. Primeira questão aqui. Você já identificou quais são os dons e talentos que Deus te deu? Já é algo perceptível no seu coração? Quais são eles? Você já escreveu, você já sabe, você já está fluindo no seu dom, nos seus dons? Né? Você já fez uma lista das maneiras pelas quais você acredita que Deus quer operar na sua vida através da graça dele, na vida de outras pessoas? Você já parou para pensar nisso? Como você pode usar o dom dado pela graça para abençoar a vida de outras pessoas? Você já parou para pensar as formas, os meios, como você pode fazer isso? Se não, bora começar agora, hein?
sem letargia, sem deixar para depois, sem procrastinação. Vamos embora, começar agora. Então comece agora fazendo isso. Identificando seus dons, investindo nos seus dons, crescendo, abençoando a vida de outras pessoas. E agora, segunda questão aqui para a gente pensar, para a gente meditar. Que resultados você já observou nas vezes em que permitiu que os seus dons dados por Deus operassem na sua vida? Você já viu algum resultado? Ao abençoar a vida de uma pessoa, ao ensinar, ao abrir a porta da igreja, você já viu isso tendo resultado, tendo fruto? Como esses dons beneficiam e ajudam as outras pessoas? Você já parou para pensar nisso? Como que eu tenho, como que você tem, pode abençoar a vida de alguém? Pode transformar o dia ou a vida de alguém? Como? Que impacto esses dons tiveram sobre outras pessoas quando você permitiu que eles fluíssem livremente em você? Medite nessas coisas, sabe? E coloque em prática. Coloque em prática aquilo que Deus tem te dado. O que adianta a gente dizer que tem fé, mas não tem obras? O que adianta a gente dizer que é cheio de dons e talentos se a gente não tem abençoado a vida de outras pessoas? Né? A palavra, ela tem que ser prática no nosso dia a dia. A gente precisa viver ela nos mínimos detalhes. A gente precisa trazer o céu para a terra. A gente precisa trazer o reino de Deus para essa estrutura, sabe, do mundo que está tão corrompida, tão destruída. Você pode ser uma bênção na sua casa, você pode ser uma bênção na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja, no lugar onde você pode chegar, você pode ser uma bênção. Onde você coloca os seus pés, há uma oportunidade de você levar palavras de salvação, testemunho de salvação. Vambora? Vambora fazer o que Deus nos chamou para fazer? Um abraço para você.